eu queria explicar como é que a gente faz o processo, né? No caso de 2 homens que querem ser pais. Nós vamos abrir um champanhe aqui, tá bom? Olá, eu sou a doutora Carla Juste Zacarias, sou ginecologista especialista em reprodução humana e hoje recebo aqui o Fabrício, Olá. Meu paciente assim tão especial, que tem um caso de sucesso, um caso de muita perseverança, né, persistência e que batalhou muito para ter seu bebê com o seu parceiro, que é o Davi. Olá, gente. Obrigado, doutora Carla. Um prazer te receber, Obrigado. Fabrício. Eu tô super feliz de ter vindo aqui, tá? Mas eu vou falar de coração. Meu nome é Fabrício, ela já me apresentou e eu moro nos Estados Unidos. Tem 10 anos que eu já moro nos Estados Unidos. Tem 10 anos também que eu já sou casado. E no decorrer desses 10 anos, a gente já teve a nossa história, a nossa vida. E decidimos, nos últimos 5 anos, focar em querer ter um bebê. Juntos. Juntos, exatamente. Olha juntos. que legal, né? E é um desejo de muitos casais mesmo, homoafetivos, né? Exatamente. E lá nos Estados Unidos a gente também procurou opções, mas assim, os preços são absurdos. Não que a gente não gostaria, Claro. mas a gente procurou outros meios que poderiam ser viáveis para a gente também. Tentamos um tratamento em Belo Horizonte, mas não deu muito certo. E graças a esse tratamento que não deu certo em Belo Horizonte, encontramos a doutora Carla. E desde então, sucesso. Porque desde a primeira consulta, não esqueço disso até hoje, ela virou pra gente e falou, vocês querem? A gente falou assim, queremos. Então nós vamos conseguir. Juntos nós vamos conseguir. Não vamos desistir. Continua firme e forte, porque já já vocês vão ser pais. Isso eu não lembro até hoje, como se fosse ontem. Que legal, ficou marcado, né? Ficou. E isso deu uma energia positiva pra gente, deu uma motivação muito grande pra gente. E foi um impulso, sabe? E desde então, tudo deu certo. Mesmo a gente morando fora nos Estados Unidos... Olha, isso é importante. Parece que é difícil, né? Não é difícil, doutora. Parece que é difícil, mas... É trabalhoso. Trabalhoso, né? Mas quando você Porque precisa das etapas certinhas, mas a hora que você realmente foca e segue o passo a passo de cada etapa, aí a gente obtém sucesso, né? Eu sempre falei muito isso para vocês, né? Exato. Não vamos pular nenhuma etapa. É muito importante a gente fazer desde o início a avaliação, né? Verdade. Então todo mundo foi avaliado, todo mundo que está participando do processo foi avaliado e também focar muito em toda a documentação para que tudo desse certo até o final. Exatamente. E é como se fosse uma receita de bolo. Ela falava, Fabrício, vamos começar assim, ó. Primeiro isso, depois isso. Até a parte biológica, né, que a gente tem que fazer exame. Isso. Né? A gente precisa fazer muito exame também, exame de sangue. Na verdade, quase todos são exames de sangue, mas a gente fez bastante exame para poder ver se estava tudo certinho com a gente. E depois tivemos que mandar todos esses exames para a doutora Carla poder conferir. Ao mesmo tempo que ela estava conferindo o exame, ela falava, o próximo passo, qual que é o próximo passo? Vocês vão ter que preencher esse documento para poder informar que vocês realmente estão aptos. E depois que a gente está apto, a gente já pode selecionar os óvulos. E assim, foi um processo, foi lento, mas custou a gente só 10 meses. Em 10 meses nós conseguimos ter nosso filho. Olha, foram 10 meses, né? 10 meses. Morando fora e tendo que sair dos Estados Unidos para cá algumas vezes. Tá? Porque tinha que assinar, né, documentação e também colher material, né? Exato. Pra gente trabalhar. Então assim, tem que ter, se você quer, você vai conseguir. Tem que ter disposição? Tem. Tem que ter um pouco de dinheiro também? Precisa. Porque a logística, ela não é impossível, a logística ela é viável, é prático. Hoje em dia, com nossas consultas online, com certeza, né? Muitas vezes a gente conversou online. Na maioria das vezes as consultas foram online, a gente mandava para a doutora os exames e ela via os exames antes, entrava com a consulta com a gente, comentava sobre os exames, informava o próximo passo e de então a gente continuava seguindo o tratamento. Quando precisava vir para cá, a gente saía, né, dos Estados Unidos, de Miami para cá, resolvíamos o que tivéssemos resolver e voltamos para casa de novo. A equipe dela é espetacular. Ai, as minhas meninas, né? Flavinha e Carol, sempre atentas no telefone. Desculpa também, porque olha, o que eu mandei mensagem para as duas, o que eu enchi o saco das duas foi algo assim surreal. Mas também eu não tô aqui, né? Se eu tivesse aqui, eu acho que ficava uma coisa mais fácil. Mas não, e assim fluiu super bem, né? Porque a gente tem o acesso aí ao WhatsApp para nós ajudar
ajuda muito, né? Eu gosto de criar um grupo com todo mundo que está envolvido no processo, né, Fabrício? Exato. Então sou eu, são as meninas, eles, e aí a gente foi conversando, porque às vezes surgem dúvidas, né? É um processo muito delicado, é um processo trabalhoso, então surgem dúvidas, a gente precisa de orientar detalhes, né, de preparo, senão a gente perde tempo, então tudo isso a gente faz pelo nosso grupo, né? E isso eu acho que traz uma proximidade também, Exato. né? Tanto que a gente conversa, né, no WhatsApp, manda áudio, tem a diferença do horário, então às vezes manda o áudio, depois a gente escuta, aí manda, eles respondem, e assim flui bem, né? Exato. Porque é o mais importante, é deixar eles bem orientados do passo a passo e também bem assistidos, porque eu acho que isso traz uma confiança, né? E a gente também se sente mais tranquilo e livre para poder atender vocês. Eu acho Exatamente. que isso é importante. Primeira coisa, tenha curiosidade e comunicação. A gente era super curioso e a gente sabia que a comunicação que a gente tinha com a doutora e com as meninas era espetacular. Boa. Às vezes o fuso horário que a gente tinha não era o melhor, mas naquele momento eu tinha aquela dúvida. E eu não esperava 2 vezes para poder mandar a mensagem, são 10 horas da noite aqui, mas lá é 2 horas da manhã. Eu mandava, o grupo tava lá, entendeu? A primeira pessoa que fosse abrir o grupo no outro dia, dava uma olhada na mensagem, chamava a doutora Carla, ou então a própria doutora Carla, ela via a mensagem, já entrava em contato com a gente diretamente. Então, assim, a comunicação foi espetacular por meio do WhatsApp, telefone também, a gente sempre tentava se comunicar pelo telefone quando podia, mas a distância não foi o problema. Na verdade, isso não foi o problema. Né, foi a solução, Fabri? porque a gente tinha mais afinidade de conversar do que esperar uma consulta. No WhatsApp eu poderia falar com ela todo dia, toda hora. Agora, uma consulta você precisa marcar, esperar a disponibilidade da doutora, ir para o consultório. Às vezes passa, né? E às vezes esquece também. Ou passa um time importante de fazer um exame que precisa, né? Fazer Exatamente. naquele dia. E eu acho que isso é uma coisa que eu percebo, assim, né? Em outros casais que eu atendo também, muitas vezes de fora, isso não tem, né? Lá fora. Os médicos não têm essa disponibilidade, né? Não são tão acessíveis. Exato. Em momentos que não são na consulta mesmo, né? Acho que isso é um diferencial nosso. Exato. No Brasil, olha, a gente tem que dar graças a Deus aos médicos que a gente tem no Brasil, porque nós somos, não só os médicos, mas o brasileiro, ele é mais receptivo. Ele é mais receptivo e mais carinhoso. Os médicos de lá, eles se preocupam só com o dinheiro e quanto mais paciente tem, melhor. Mas não tem aquela preocupação, aquele afeto, sabe? Não tem aquela conexão entre o paciente e o médico. Aqui é o contrário. A gente teve a conexão com a doutora Carla online, a primeira vez, e tivemos a conexão porque as palavras que ela passou pra gente foram palavras extremamente necessárias naquele momento. E legal. Desde então foi só sucesso. Graças a Deus. É uma humanização, Exato. né, que você fala. E eu gosto de receber esse feedback também, né? Porque é importante saber, poxa, a gente está fazendo certo, o que a gente pode melhorar. Sempre é importante, né, ter esse tipo de feedback de vocês. Olha, e nem sempre tudo foi perfeito, tá? Tô falando com relação, no nosso processo, nós tivemos alguns problemas com questões dos documentos, porque o Davi, ele é colombiano, eu sou brasileiro, naturalizado, americano. E pelo fato do Davi ser colombiano, não ser brasileiro, para ele autenticar, ele assinar um documento aqui no Brasil, é um pouquinho diferente, mas é possível. Então, olha, isso é importante. Uma pessoa de fora, que seja, independente de onde for, ela consegue registrar. O cartório que a doutora Carla tem é o único cartório em São Paulo que faz isso, e foi o cartório que ajudou a gente a registrar o do Davi. Orienta, né? Exatamente. O passo a passo então, assim, é possível sim, se você está em outro país, se seu esposo, a esposa, ela tem uma outra nacionalidade, dá para validar todos os documentos aqui no Brasil, sim, com o passaporte, com a identidade. E lembra só de guardar o ticket, porque eles vão perguntar quando você entrou. No momento que você entra no Brasil, você tem 3 meses para poder registrar qualquer tipo de documento no cartório, com a data que você entrou. Então, esse documento ele tem essa janela de 3 meses. Que é bastante tempo. Que é bastante tempo. A maioria nem precisa disso tudo, porque vem para fazer e depois já vai embora. Exatamente. Né? Tanto que a gente vinha para cá para poder fazer a coleta, aí
autenticamos um documento. Voltávamos para lá, tinha que vir para cá para poder fazer o dia do procedimento. Aproveitamos o dia do procedimento para poder autenticar outro documento. Então, tudo isso é possível, a equipe dela está muito bem treinada. A nossa experiência foi ótima, a gente não teve nenhum problema com documento, nada disso. Só mesmo algumas assinaturas que eles não aceitaram do Davi, mas que ele teve que refazer. No final das contas, deu tudo certo. Deu tudo certo, é. Foi. E eu queria falar como foi o processo, né? Porque muita gente não sabe, né, Fabrício? Então, assim, como assim os dois vão engravidar? Né? Como é o processo, um caso como o de vocês, né? Tudo começa, como ele já falou, com a avaliação deles como casal. Então, a gente conversou, né? Ele estava até me contando detalhes hoje da conversa dele com o Davi, né? Que é o esposo, para decidir quem seria o sêmen que participaria do processo. Exatamente. Né? Exato. E o Davi tem uma história muito bonita, assim, de superação, né? De vitória mesmo, né? Posso dizer que ele é um cara vitorioso. Ele é. Ele é exemplo, viu, gente? Para muita gente. De resiliência, né? De crescimento pessoal, né? Então, eles conversaram e eu queria que você contasse um pouquinho disso, viu? Vamos. Porque isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Como decidir, né? Às vezes eu recebo outros casais como vocês e eles ficam na dúvida. Vamos usar o sêmen de um, o sêmen do outro, os dois, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Olha, primeiramente, se vocês têm a vontade de ser pais, não escolham sêmen. Se você tem a capacidade de produzir seu próprio sêmen e quer coletar, tá tudo bem, tá dando certo, ótimo. Mas não ficam com esse pensamento de que tem que ser seu. Porque o pensamento do Davi comigo foi, olha, filho é um só, a gente tem o nosso sonho, a gente quer realmente ter nosso filho. E independente do sêmen, vai ser meu filho ou vai ser seu filho. Então, no caso nosso, nós conversamos, a gente fez até terapias para poder realmente decidir quem queria ser o pai biológico, porque os dois são pais. Né? O nosso filho vai ter 2 pais e os 2 são pais, só que um vai ter a parte, né, da genética, mas o amor, o carinho, o afeto, é tudo mesmo, não muda nada, porque no final das contas os dois vão ser... Vai nascer, vamos carregar, vamos ficar juntos mesmo. Vão ser as figuras de pai realmente, exatamente, né? Que é quem criou, quem vai estar presente em todos os momentos, independente da genética. Né? Então, assim, o Davi ele tem uma mentalidade muito boa, é uma pessoa extremamente evoluída. E ele virou e falou, olha, pra mim não tem diferença nenhuma de ser o meu ou de ser o seu. A gente pensava em misturar, vamos lá misturar, deixar e ver como é que vai ser. Mas não, a mentalidade dele foi, olha... na minha cabeça, eu só quero ser pai, eu só penso em ser pai. E o amor que eu tenho aqui não vai mudar se é do meu sêmen ou não sendo do meu sêmen. Então isso para mim não vai fazer diferença nenhuma. Então a opção nossa, né, foi de eu ser o pai biológico e não mudou nada pra gente. O Davi tá assim... tá mais... Na verdade, ele é o mais emotivo de toda a história aqui. Ele chora toda vez, chora, né? Ele é o que mais sente. E, no caso dele, não mudou nada. Então, assim, é uma decisão difícil? Mas tem muita gente que deixa de ter o próprio filho porque não aceita que seja de sêmen de uma outra pessoa. E esse pensamento não é um pensamento correto se realmente você quer ter filho. Exato. Sabe? Porque não é isso que importa na verdade, né? Isso é bem legal que você está falando, porque isso acontece também com o óvulo de mulheres que às vezes não podem ter, né? E que relutam em ter um óvulo de uma outra mulher porque não vão ter a sua genética. Exato. Mas eu tenho muitos casos assim, né, Fabrício? Acho que a gente conversou sobre isso. É muito interessante o vínculo que se forma durante todo o processo, desde o início. Não importa que, por exemplo, você não está gestando, né? Como a mulher vai ter a oportunidade de gestar, mas olha o quanto você já tem de proximidade com esse bebê que está crescendo, né? Que está crescendo no útero da Rafa. A gente participou de todas as ultrassons. A gente tem acesso a todos os exames. A gente entra em contato com a doutora Carla para poder pedir dica. Com a outra médica, que é a doutora da Rafaela, também para poder pedir ajuda. A gente está acompanhando desde o começo. A gente sabe até o movimento que ele deu na barriga dela. Por incrível que pareça, a gente está sabendo de tudo. Eu queria explicar como é que a gente faz o processo, né? No caso de 2 homens que querem ser pais. Então, primeiramente, né, como eu disse, a gente faz a avaliação daquele sêmen que vai participar, né? E o Fabrício explicou que eles tiveram uma conversa e decidiram que seria o sêmen do Fabrício. Mas a gente precisa de um óvulo e a gente precisa de um útero
para acontecer a gestação, certo? E é muito importante falar isso. O óvulo em questão não é o óvulo da pessoa que vai gestar. A gente precisa de uma outra pessoa participando desse processo. E no caso é uma ovodoadora. Então, como é que a gente tem esse óvulo? Como é que obtém o óvulo, né? Tem que ser uma pessoa que vai doar esse óvulo para fazer a fertilização com o sêmen, então no caso do Fabrício. E esse embrião formado é transferido para o útero de uma pessoa que vai gestar. Então vamos analisar todas as questões, né? A Rafa, que é a prima do Fabrício, ela foi a pessoa que se disponibilizou o próprio útero num processo que a gente chama de cessão temporária de útero ou útero de substituição. Ela é a pessoa que está gestando o Owen, que é o filho agora do Fabrício e do Davi. O óvulo poderia ser, pela nossa legislação brasileira, depois do último consenso, da última atualização, poderia ser uma parente do Davi, mas não poderia ser parente próxima do Fabrício por causa da consanguinidade, né? Então a própria Rafa não poderia ceder o óvulo dela porque é prima do Fabrício, né? E isso poderia gerar algum tipo de situação para o embrião, algum tipo de anomalia. Então a gente prefere então que não seja, né? Mas poderia ser do Davi. Quando não há possibilidade de ser alguém que seja parente deles, né? Não tem uma pessoa que vá doar os óvulos e que esteja nessa conformação, pode-se utilizar um óvulo de uma doadora anônima, né? Então uma mulher que decide doar seus óvulos, né, por altruísmo, e ela deixa esses óvulos à disposição do laboratório, e aí foi assim que o Davi e o Fabrício escolheram o óvulo e optaram então por fazer a fertilização com o óvulo dessa doadora, que na primeira vez não deu certo. Na primeira vez não deu certo. Não que não deu certo. Nós escolhemos a doadora, gostamos do perfil e fizemos todo o tratamento, né, doutora? E o tratamento de fertilizar, né? E tudo então, mais. Foi feita a coleta dela, né? O sêmen do Fabrício estava à disposição, isso é uma coisa legal também de falar, já estava congelado. Já deixou congelado para não ter problema com data, já que eles não moram aqui, né? Moram lá em Miami, então teria que deixar o sêmen à disposição. Foi feita a fertilização, foi feito o embrião, né? Os embriõezinhos, a gente fez estudo genético, foi uma opção deles, né? Eu recomendo. Eu acho que é uma maneira de você avaliar a questão cromossômica, saber se tem alguma síndrome, algum problema, e aí dessa forma ter mais assertividade no resultado, né? Porque quando a gente tem um embrião que a gente não sabe qual é a genética desse embrião, ele pode ser um embrião alterado que não ia ter chance de sobrevivência, ser transferido para o útero, o que ia gerar um processo a mais, que é pago, também uma expectativa de todo mundo. Exato. E às vezes é um embrião que não ia ter viabilidade, né? Então eles optaram por fazer o estudo genético e aí a gente fez a transferência embrionária. Isso. A primeira transferência embrionária que a gente fez, nós colocamos 2, né? Porque o Conselho Nacional permite colocar 2. No máximo até 2 embriões, exato. E escolhemos de 2 de boa qualidade, bons, já geneticamente né? biopsados. Normais. Porém, o primeiro tratamento nosso não deu certo. E a gente ficou super mal, super chateado, mas assim, a gente falou, peraí, foi a primeira tentativa, não quer dizer que a primeira tentativa a gente vai desistir no meio do caminho. Até porque sobraram 2 óvulos dessa mesma doadora, sabe? 2 embriões já. 2 embriões, da mesma doadora. Não é 100%, gente, a taxa de gravidez nas melhores condições. A Rafa já tinha tido filhos, era um útero que já tinha sido testado, então a gente considera bom. Tinha sido avaliada, tinha crescido endométrio, né? A gente fez o acompanhamento, estava tudo certo. Qual é a taxa de gravidez quando tudo está adequado? 70%. 70%, 75% é a taxa de gravidez, não é 100%. Então, às vezes, a gente transferindo, fazendo tudo da melhor forma, às vezes não dá certo. E isso não é motivo de desistir, porque a gente sabe que pode dar certo numa segunda tentativa. Não é isso, Fabrício? E realmente aquela tristeza de descobrir que não deu certo na primeira tentativa é horrível, é uma sensação péssima. E assim, deixou a gente chateado por alguns dias. Mas e depois... não tem como não ser, Não tem né, como, Fabrício? porque, poxa, a gente... Afinal, uma frustração, a né? gente ficou frustrado. E a gente falou, pera, ainda tem 2 lá sobrando, vamos usar os outros 2. E ao mesmo tempo, o Davi, não, mas eu senti algo que eu deveria escolher uma outra doadora.
Então, assim, além da gente ter 2 óvulos, 2 embriões já congelados e biopsiados, que isso é importante, gente. Eu acho super legal fazer a biópsia. A gente decidiu que iríamos começar um outro tratamento com uma outra doadora, porque o nosso coração mandou, tá? A gente falou, Tera, então vamos iniciar um outro tratamento? É possível? Em 30 dias fizemos tudo. Foi algo assim, super rápido, porque, mais uma vez, o nosso sêmen já estava lá congelado. Isso. O perfil da doadora era um dos perfis que a gente já tinha escolhido, estava na lista, já estava congelado. Praticamente foi só assinar os documentos, autenticar e a clínica fazer o processo de fertilização. Isso. Depois do processo de fertilização, a gente teve que esperar 5 dias para o desenvolvimento embrionário. Isso, e depois fazer a biópsia. Biópsia mais 10 dias. Eram 10. Dos 10, a gente ficou com 6, porque nem sempre tem isso também, que as pessoas acham que nem vai... Nem todo óvulo fertiliza, nem todo embrião que se formou no primeiro dia vai chegar até o 5º dia de vida, que é a fase onde a gente faz o estudo genético. E nem todos que a gente biopsia são normais. Então, Exato. A gente tem um funil da fertilidade. E esse funil é verdade, viu, gente? Eu sou prova disso. Não vou dizer que é uma coisa ruim, mas, assim, se você tem 10 dos 10, no final, se você fizer tudo certinho e se eles estiverem todos muito bons, pode ser que você tenha metade. Então, assim, dos 10 você vai acabar tendo 5, vai ter 4. Então, é importante fazer biópsia, porque a biópsia vai distinguir se você vai querer aquele embrião com aquela alteração cromossômica ou não. E, ao mesmo tempo, vai te dar um conforto maior no momento da inseminação, da fertilização, porque se você já sabe a qualidade e a característica daquele embrião, sabendo também do útero da mulher, no caso que foi a Rafaela, minha prima, ela estava em condição muito boa, o endómetrio dela estava muito bom, e isso facilitou muito. Então, graças a Deus, na nossa segunda tentativa, colocamos 2 e veio 1. Todo mundo também tem essa expectativa, né, muito, de achar que toda vez que a gente coloca 2 embriões, são 2 que vão ficar. E estatisticamente, isso eu expliquei, né, pra eles, acho que ele lembra, a gente tem uma taxa de gravidez que gira em torno de 70%, 75%, e na verdade a gente tem em torno de 40% de chance de ficar 1 e em torno de 20% de ficar em 2. Tá? Mais ou menos isso, 40, 45, 20, 25. Pois é. E assim, uma coisa muito importante, todo mundo estava ciente de que se fossem 2 embriões, seria uma gestação gemelar que tem os seus comemorativos, eu diria. Acaba sendo uma gestação de alto risco, né? Então eles entenderam, Rafaela entendeu, todo mundo estava ciente de que se fossem 2, teriam alguns detalhes a mais no processo da gestação, né? E um que ficou e é o vitorioso lá, que está crescendo, se desenvolvendo e logo mais vai estar aqui com a gente, né? É isso mesmo, gente. E lembrando que o processo de fertilização foi super simples. A gente participou, lembra? A gente foi na clínica, sua equipe toda com a gente, todo mundo, as meninas todas foram, parece que juntou todo mundo e falou, Fabrício, não, nós vamos estar com vocês. A gente ficou com todo mundo do lado, todo mundo na torcida e deu super certo. A Rafaela, ela fez o procedimento, no outro dia ela voltou para Belo Horizonte, a doutora deu... Tem muita gente que acha que não pode viajar, que acha que não pode... Porque às vezes as pessoas vêm e falam que tem que ficar bastante tempo no Brasil. Que não pode, né? Que tem trabalho, tudo, mas é possível viajar no dia seguinte. É possível sim, porque a Rafaela veio, ela fez o repouso que ela tinha que ter feito e no outro dia, à noite, ela pegou o voo para Belo Horizonte e deu super certo. Então assim, a questão da viagem, a questão de ficar no avião, eu acho que isso é um mito. E é bom a gente desmistificar. Porque às vezes mito. As pessoas realmente não querem fazer porque falam, não posso ficar tantos dias no Brasil, não posso ficar fora de casa. A Rafaela tem família, tem 2 filhas. 2 filhas, tem o marido, então ela também não podia ficar muito tempo fora. E aí falando, né, sobre o pré-natal, tudo, né, eu acho muito importante a gente enfatizar algo que o Fabrício lembrou aqui. É importante ter cuidados com a alimentação, com pequenas coisas, né, hábitos que a gente chama de higiene pessoal, como dormir bem, para que a gravidez flua de maneira tranquila e adequada. Conta um pouco desse processo, Fabrício. A doutora Carla, ela comentou com a gente, olha, o processo, né, as chances são 70%, porque a Rafaela ela está apta, o útero dela é bom, ela já teve 2 filhas, né, de 2 gestações.
mas vamos dar mais uma atenção para a alimentação dela, vamos focar um pouco na alimentação dela. Então foi aí que a gente procurou uma nutricionista e a nutricionista falou, olha, praticamente existem alimentos que realmente ajudam a mulher a ficar mais fértil, que ajudam melhor na implantação. E então a gente mudou um pouco a dieta da Rafaela, começamos a fazer com que ela comesse mais saudável, bebesse mais líquido e a dormir melhor. Porque ela reclamava muito que, como ela tem as duas meninas, ela não tinha muito um horário certo para dormir. Mas essa educação toda, né, foi de pouquinho em pouquinho. E a nutricionista da Rafaela, que é amiga minha também, começou a passar para ela o passo a passo. Olha, não adianta mudar tudo da água para o vinho, vamos mudar de pouquinho e vamos cortar. E o problema da Rafaela era muita gordura, porque era batata frita, era pizza, torresmo, né? Torresmo. É mineira? Aham, torresmos, tudo que era frito. E isso não é muito bom. Então a nutricionista começou a cortar, a doutora Carla sempre focava com ela, Rafaela, vamos tomar conta da alimentação, né? Vamos tentar diminuir na quantidade de batata, de carboidrato, de gordura. Então assim, ela sabia, porque a gente pedia para ela falar, lógico, né? Falar, doutora Carla, comenta da comida fazendo favor, porque ela vai pegar leve. Ela não pode deixar. Mas realmente, a alimentação faz muita diferença. E todo mundo fala que tomar bastante água de coco, comer abacaxi depois do procedimento também ajuda. A nutricionista passou isso para ela. Então eu não sei se isso é mito ou se isso é verdade. Mas que ajudou, ajudou. Ela tomou bastante água de coco e comeu bastante abacaxi. Né? E cuidou também da parte dos enjoos, né? Que é muito frequente no começo. Então tinha realmente alguma restrição de alimentação, tinha alguma orientação de preferenciar os alimentos cítricos, enfim, sem gordura, né? E é isso mesmo. E o problema maior da Rafaela é porque a vida da Rafaela era muito conturbada, né? Que ela tinha que trabalhar, chegar em casa, cuidar das meninas, fazer o dever de casa e ainda tentar alimentar. Então ela estava muito estressada e a maioria das vezes, não sei se você concorda comigo, que pode ser que o sucesso ele aumente quando a mulher ela está mais tranquila, sabe, o organismo dela está mais em paz. Então o que a gente fez com a Rafaela foi tentar diminuir o nível de estresse dela o maior possível para ela poder ficar mais calma, para que a implantação desse, né, super bem, como aconteceu. E isso tudo a gente foi moldando ela aos pouquinhos. Porque a primeira vez ela não tinha dormido bem, ela não alimentou bem, porque bem na noite ela acabou comendo Outback, comeu lá aquela coisa lá pesada, a gente xingou ela horrores, mas na segunda vez ela fez tudo certinho, a doutora conversou bem com ela e ela estava muito calma. Assim, comparar o primeiro procedimento com o segundo é assim, porque a tensão estava em um só, o estresse estava em um só. Eu acho que ela acabou se preparando melhor mesmo, né? E você sabe que foi importante você tocar nesse assunto do estresse? Já foi objeto da primeira palestra de abertura do Congresso Europeu de Reprodução Humana. O quanto o estresse, estilo de vida podem impactar nos resultados de fertilidade e também nos resultados dos tratamentos de reprodução assistida. Então a gente enfatiza muito isso. Claro que assim, dá para tirar 100% do estresse na vida? Não. Dá, né, gente? Estamos aqui na vida, todo mundo passa por dificuldades, mas o manejo, como a gente olha para esse processo do estresse, para o objeto do estresse, como tirar isso, né, da sua vida, isso é para todo mundo, né, gente? Não é só para quem está fazendo tratamento. Isso é um divisor de águas, né? É a famosa resiliência. Como é que você vai passar pela dificuldade da melhor forma? E é isso, a gente conseguiu seguir certinho o tratamento, ela ficou até mais tranquila, tanto que na segunda vez a gente nem parecia que tinha feito o tratamento. Foi assim, foi algo super normal, viemos para São Paulo, deu tudo certo, a gente saiu para jantar, depois ficamos conversando, no outro dia, normal, café da manhã, voltou para o aeroporto, foi para Belo Horizonte e a vida seguiu normal. Em 5 dias saiu o resultado. A doutora ficou sabendo antes da gente e foi sucesso. Porque ela não sabia se contava pra gente, se contava pra doutora primeiro. Então, assim, ficou aquela coisa vaga e eu não estava nem nos Estados Unidos e nem aqui no Brasil. Eu estava na Europa, estava em Barcelona. E aí todo mundo tentou me ligar e tentando falar comigo que deu positivo e eu lá sem saber de nada. E deu super certo, e foi assim, foi algo surreal, e eu agradeço muito a Rafaela, porque, olha, a Rafaela é minha prima de 4º grau, né, doutora? E tem isso também, ela só pôde ser a minha barriga solidária, porque ela é minha parente de 4º grau. Importante isso. Tem uns aspectos, né, doutora, que se você quiser. Aqui no Brasil, realmente para você ser uma
a pessoa que vai ceder o útero por um tempo para outro casal gestar, seja ele qualquer tipo de casal, precisa ser um parente de até 4º grau. Exceções, se não houver nenhum parente, existe todo um processo que se faz frente ao CRM, para que o CRM aprove, né, essa pessoa que não é parente, mas existe esse trâmite a mais que vocês não precisaram fazer, né? Quem já tem o parente, já direto já tem a aprovação. Isso está no nosso Conselho Federal de Medicina, é uma regra. Agora, quem não tem precisa passar pelo processo, por quê? Porque no Brasil não pode haver comercialização do útero, então o termo barriga de aluguel é errado, porque não pode ter nenhum tipo de pagamento, nenhum tipo de comércio com relação a ceder esse útero, né? Então, se a pessoa não for parente, ela precisa mostrar que não está recebendo nada em espécie, não está recebendo nada financeiramente e que ela está fazendo isso para ajudar realmente o casal que não pode ter o seu bebê da maneira natural. É isso aí. E se você, né, tem o interesse de ajudar seu amigo, seu primo, parente, não sei quem for, faça isso, porque mudou nossas vidas, viu? Olha, a gente tá... Que história, hein? Vamos ser eternamente gratos à Rafaela. Até mesmo a minha irmã, ela tentou, mas como a minha irmã, ela não tem filho vivo registrado, ela não teve a permissão de fazer isso. Mas eu acho que o que ela está proporcionando pra gente, a gente vai ter uma gratidão pro resto da vida. Então, se você tem isso em mente, né, doutora, queira fazer ou queira ajudar seu amigo, ou tem algo no seu coração dizer, eu posso tentar. Só de tentar já vai ser uma alegria enorme para o casal, sabe? Porque tem muita gente querendo realizar esse sonho. Graças a Deus, o meu sonho tá quase se realizando. Dia 3 de julho vem aí, o Owen tá nascendo. Tá super saudável, a gestação foi muito tranquila, a gente não teve problema nenhum. Bem só no comecinho que a coisa que acontece. Foi de enjoo, né? Mas assim... É verdade, ela teve sangramento, ela né? teve, se você quiser comentar também desse sangramento. Isso pode acontecer, né, gente? Depois que a gente faz a transferência embrionária, claro que ela tem todo um suporte. Além de nutricional, ela tem um suporte medicamentoso, de hormônios, etc. Pode acontecer no processo da invasão placentária, da implantação ali, pode acontecer um sangramento, né? E foi o que ela teve que fazer o repouso, né? Então é como uma outra gestação. Né? Exatamente. No primeiro procedimento ela não teve sangramento, não teve nada. No segundo, que deu certo, ela chegou no hotel, ela teve um pouquinho de sangramento que a doutora falou que era normal e realmente faz parte do processo. Quando ela voltou para casa, em 2 semanas que ela já sabia que já estava grávida, ela teve sangramento também. Então assim, tudo isso é variável. Tem gente que acha que se sangrar é porque perdeu, não deu mentira, certo. Não é assim. Porque a primeira vez ela não teve nada, foi tudo tranquilo, tudo muito perfeito e não engravidou. Agora na segunda vez ela teve o sangramento sim, teve que fazer repouso. Teve que fazer repouso, tanto que ela ficou até afastada um pouquinho por causa disso, né? Por causa dos sangramentos. Mas estamos aí, firme e forte. Anteontem a gente fez 6 meses, então... já tá quase vindo. E ainda a gente tem mais 3 óvulos... Embriões, desculpa, gente, a palavra. A gente tem mais 3 embriões congelados. Tem mais meu sêmen congelado lá também. Um deles a gente pensa que vai descartar, porque um deles é mosaico, né? Tem uma alteração levinho. Mosaico. Então a gente acha que vai descartar esse, mas os outros 2, pode ser que a gente use um. Ou, como eu estou te falando, a minha decisão eu já tomei com o Davi, falta o Davi tomar a decisão dele. Eu gostaria muito de fazer uma doação. Então, já conversei isso com a doutora antes, que proporcionar a um casal que também queira ter filhos, porque às vezes as pessoas, não é que ela não tem condição, ela já tentou tantas vezes, várias vezes, que não tem recurso, não tem mais jeito. Então eu espero que um desses, né, eu possa doar e possa proporcionar o que a gente está passando agora, com essa felicidade, essa alegria. Olha que legal, hein, gente? Isso é o verdadeiro altruísmo, né? Parabéns. Ai, gente, nossa. E tem hora que eu fico pensando, como que deu certo, por que deu certo, é a energia. Nunca desistir, continuar com perseverança. Essa daqui sempre falava, vamos, bola pra frente. Não desiste, continua. Porque quando o primeiro tratamento deu errado, você lembra? Dá ela vontade falou, de desistir, né? Vocês vão começar outro, né? Ou vamos usar os que estão lá agora. A gente falou pra ela, quanto tempo a gente tem? Ela, 30 dias pode fazer de novo, você lembra? Eu falei, então em 30 dias nós vamos fazer com uma outra doadora, mas vai dar certo. E foi. Pessoal, eu acho que é muito importante
o Fabrício, o Davi serem exemplos para vocês, porque realmente eles perseveraram. Eles tiveram muitas dificuldades com relação à legislação, a entender o processo, né, a outros procedimentos que fizeram antes, e eles não desistiram, né? Eu acho que isso é fundamental. Primeiro, a fé que eles têm realmente, os dois têm uma fé muito embasada, né, em Deus e na vida, né, naquilo que Deus queria para a vida deles. E também eles perseveraram, mesmo tendo dificuldades. Até no nosso processo, né, tivemos um negativo, teve uma dificuldade. Eles realmente não desistiram, né, Fabrício? Isso aí, depende muito do casal também, sabe? O Davi realmente queria, eu também sempre quis. E foi um processo de aprendizagem, tanto do lado, né, do lado do Davi, quanto do meu lado. E ele sempre me dizia, eu quero ser pai, mas se eu tiver que ser um pai, eu vou ser um pai igual ao meu pai, porque meu pai foi uma pessoa espetacular. Olha, que legal. E eu falava pra ele, eu tenho certeza disso. E eu nunca tive pai, né, presente. Mas assim, eu tive as minhas avós, eu tive minha mãe, que fizeram papel de mãe e papel de pai ao mesmo tempo. E eu falava pro Davi, mas eu ainda vou ser o pai que eu nunca tive. Eu vou poder ser o pai para o nosso filho que eu nunca tive. Então, a nossa esperança nunca acabou aí. E realmente, sim, a gente teve muita fé, muita fé. E graças a Deus deu tudo muito certo pra gente. Eu acho que Deus foi colocando anjos assim nas nossas vidas, sabe? Foi tudo acontecendo no tempo certo. A gente não quis acelerar muito o processo, mas foi tudo no tempo certo. E mesmo quando a gente estava pensando em desistir, vinha uma luzinha assim no fim do túnel, sabe? Então assim, deu certo. Isso, eu tenho muito a agradecer à doutora Carla, a equipe dela, foi espetacular. E também ao Davi, porque, né, foi meu parceiro aí do começo até o final e sempre motivou a gente. E mesmo quando a gente teve um falso negativo, né? Não foi falso negativo, foi mesmo quando a gente teve um resultado negativo, né? Teste que não deu certo. Não deu certo. O mundo caiu, mas nós dois chegamos à conclusão de que não, vamos fazer, mas vamos fazer com uma outra doadora. E foi uma outra doadora e com ela que deu certo, porque veio algo dentro da gente, entendeu? Dizendo, continua, não desiste, persevere. Eu acho que foi essa perseverança mesmo que fez a gente chegar até onde a gente chegou, com o resultado que a gente tem hoje. E só Deus mesmo para agradecer. Então, assim, acho que a fé é 50%, viu, gente? 50% é força de vontade, né, força do querer, e os outros 50% é fé. Porque um segue o outro, a fé e a força de vontade. Você tem que ficar remando os dois juntos, assim, para Na Bíblia fala, fé sem obras é morta. Não adianta só você desejar e falar um dia vai acontecer. Você tem que fazer também o seu papel, a sua parte, né? E isso, vocês são um exemplo, eu posso dizer. Que realmente vocês tiveram fé, mas vocês fizeram a sua parte. E Deus te dá um filho porque você é realmente capaz de ter. E a gente ganhou o nosso presente, assim, tá aí. Já nasce, se Deus quiser, vamos ser os melhores pais do mundo. Vocês vão ver ainda, viu? Vocês vão ver ainda. Tô segurando pra não chorar, que eu tô assim, E faz falta, gente. Né? É bom. Tem gente que cresce bem, mas é bom ter um pai presente, é bom ter uma mãe presente, e isso vai ser o nosso papel também, porque não vai ter uma mãe, né? E faz falta, porque eu tive falta de pai, entendeu? Eu tive sempre 3 mulheres na minha vida, que foi minha avó, por parte de pai, e minhas mães, por parte de as duas. E faz muita falta. E eu sei que eu vou ter que me dobrar para poder ser o pai que eu tenho que ser, o exemplo de pai que eu tenho que ser, e ao mesmo tempo eu vou ter que tentar recorrer a muita ajuda femininas das minhas amigas, das minhas primas, das minhas tias, para poder me ajudar no papel de mãe também, porque mãe também é fundamental. E eu não vou esquecer desse papel, sabe? Vai ter 2 pais, sim, são 2 pais. Claro. Mas quando precisar de uma presença feminina, uma conversa, um conselho ou uma ajuda, eu tenho certeza que vai ter. Porque se Deus colocou anjos na nossa vida, igual colocou aqui agora, vai aparecer mais anjos. Eu já tenho anjos presentes, né? Então, é isso. Eu sei que vai dar certo. Vai dar certo. Vocês vão ser um exemplo de família, eu tenho certeza. Amém. Obrigado.
Bom, pessoal, vamos finalizando esse papo que nós tivemos aqui. Foi um papo muito bom. Eu espero que tenha acrescentado bastante para vocês que têm buscado a reprodução assistida, que têm buscado o sonho da maternidade, o desejo de serem pais, de engravidarem, né? Eu espero que tenha ajudado, que sirva de inspiração a história do Fabrício, do Davi, do Owen, que tá vindo aí, da Rafa, que foi peça fundamental para que tudo acontecesse, e que vocês realmente façam como esse casal, Fabrício e Davi, né, Fabrício? Gente, só uma coisa que eu tenho a dizer. Realmente, persistam, insistam e vai estar aí. Sabe, lá no fundinho do túnel vai ter sempre uma luzinha. Corre atrás dela porque é possível sim, tá? E não percam a fé, porque a fé vai te levar à chegada do sucesso, tá bom? É isso aí, vale a pena. Vale a pena tentar, que vocês vão conseguir, certeza, certeza. Ele falava isso! Certeza, não, deu certo. A fé é muito importante. É isso, obrigado, viu, doutora? Obrigado mesmo, de coração. Foi muito bom fazer parte da história de vocês, viu? Logo você vai estar carregando ele aqui. Com certeza. Bom? Obrigado. Obrigada. Pessoal, e se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amigos. Tem muita gente que precisa receber esse tipo de informação. E me acompanhem, se inscrevam aqui no meu canal, porque sempre a gente lança vídeos novos para vocês. Até o próximo. Essa champanhe eu ganhei do Fabrício antes mesmo de ter dado positivo. Ele tinha tanta fé, ele e o Davi tinham tanta fé, que eles falaram, a gente vai ainda brindar com essa champanhe, porque já deu certo. Ele sempre falou isso, já deu certo. A gente não tinha nem transferido embrião e ele falava, já deu certo. E é uma champanhe muito especial e hoje a gente vai abrir juntos aqui para comemorar que realmente deu certo, né, Fabrício? Deu certo, amém, deu certo. Ó, vamos tentar, é isso mesmo que a gente pode fazer agora? A gente pode tentar ligar pro Davi. O Davi não veio porque ele tá trabalhando e também tem que cuidar dos cachorros lá em casa, né, gente? Mas, vamos ver se eu consigo falar com ele aqui. Hello! E aí, ó, champanhe aqui, ó, pra gente comemorar, hein? Deu pausa. Dá um oi na câmera. Aê! Nós vamos abrir um champanhe aqui, tá bom? Pra gente comemorar. E depois você vai vir aqui pra filmar com a gente, hein? Quando o homem tiver nascido. Eu queria muito. Vai vir, sim, vai dar certo. A gente vai trazer outro pra ela pra gente poder brindar, tá bom? Junto. Esse aqui eu vou tomar primeiro, depois você vem e toma outro com a gente. Isso! Tá bom? Vai ser bom. Então tá. Tchau. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Com Deus. Tchau. 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 Uau! Que lindo! Vamos lá. Obrigado. Parabéns. Sério mesmo, gratidão. De coração. De fazer parte desse processo, gratidão. viu, de vocês. E ó, Davi comemorando também o seu nome aqui. Eu sei que você queria estar aqui, vai estar aqui no Pacto do Owen. E a gente volta pra abrir outro, tá bom? E com o Owen aqui no colo, tá bom? Ai, vai ser demais, Combinado. gente. Obrigado, Tchim, doutora. saúde. Saúde.